Como vive Bruninho 10 anos após o crime, filho do goleiro Bruno com Elisa Samúdio, ele que foi fruto dessa relação e originou toda a discussão entre esse ex-casal e resultou na morte de Elisa Samúdio. Vamos ver isso aqui hoje, vamos ver como ele descobriu toda essa história sobre o pai dele, descobriu que o pai dele era o assassino da mãe dele, ele teve uma reação impressionante. Vou mostrar aqui hoje esse vídeo que é basicamente o mesmo quadro que eu fiz, como vive a mãe de Isabella Nardoni. Por isso que ao final desse vídeo aqui eu recomendo para vocês o vídeo da mãe da Isabella Nardoni. Também é muito importante que vocês vejam, mas vamos direto ao assunto. E se você gosta desse tipo de vídeo aqui, desses tipos de investigações que eu trago aqui no canal, não se esqueça de clicar no gostei, se inscrever e tocar no sininho das notificações, porque só cumprindo esses passos o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos. Aqui no canal eu trago notícias em geral e também alguns casos investigativos como esse que vocês vão ver hoje. Bom, vamos direto ao assunto e roda a vinheta. E para quem não se lembra do caso goleiro Bruno com Elisa Samúdio, ele aconteceu em 2010, quando o goleiro Bruno foi acusado de ter assassinado a sua amante, a Elisa Samúdio, com quem ele mantinha um relacionamento secreto. Bruno teve um filho com Elisa Samúdio e ela cobrava a pensão dele e tudo mais, e aí houve uma confusão generalizada. Na época, Elisa Samúdio chegou a ir a alguns programas de televisão, pedir ajuda, falar que estava sendo ameaçada e tudo mais. E tudo resultou na morte de Elisa Samúdio. Tempos depois, na época, o goleiro Bruno, que atuava no Flamengo, foi condenado pela morte de Elisa Samúdio. Ele teria mandado o crime e também omitido o corpo dela. E em toda essa história teve Bruninho, né? Ele que foi o fruto dessa discussão toda. A Elisa Samúdio teve um filho com o goleiro e cobrava pensão, cobrava uma atenção para a criança. No final das contas, a Elisa nem queria mais nada, ela só queria viver em paz, conforme ela mesma relatou em algumas entrevistas. Ela parou de brigar pela pensão, ela só queria paz em sua vida. E quando aconteceu o assassinato de Elisa Samúdio, o Bruninho, com alguns meses de vida apenas, foi deixado em uma favela pelo seu próprio pai. Ao menos é isso que diz a acusação. Após ser encontrado, quem criou o Bruninho foi a sua avó, a Sônia Samúdio, mãe de Elisa Samúdio. O goleiro Bruno ficou preso todo esse tempo e aí o Bruninho cresceu sem a sua mãe. Ele chama a avó de mãe Soninha, só que ele sabe muito bem quem é a mãe dele, que é a Elisa Samúdio. Ele sabe de toda a história. A avó de Bruninho contou que ele ficou com muito medo ao saber da situação ali. Após saber que o pai, goleiro Bruno, foi solto, Bruninho ficou extremamente revoltado e repetia em frente à televisão que no Brasil não tem justiça. Após a soltura do goleiro Bruno, que hoje vive em um regime aberto, Bruninho ficou com medo de sair às ruas porque sabe que o pai ali provavelmente já tentou contra sua vida, conforme diz a acusação. Hoje o goleiro Bruno está solto. Bruninho está em sua casa ali, nunca conheceu o pai, só que a Sônia, a avó do Bruninho, diz que não quer que isso aconteça, mas sabe que um dia pode ser inevitável, porque pode ser que o Bruninho fique velho e queira conhecer o seu pai, mesmo que tenha acontecido tudo isso. Em algumas ocasiões, inclusive, o goleiro Bruno diz que quer sim conhecer o Bruninho e que quer contar a sua versão da história. Bom, não sei que versão ele quer contar, né? Mas o Bruninho nunca teve seu rosto revelado. A avó dele, inclusive, dá algumas entrevistas, mas nunca mostrou o rosto da criança. Você pode ver aí que todas as imagens são com o Bruninho de costas. Ele gosta de futebol, é fã do Rogério Ceni e é São Paulino, assim como sua mãe Elisa Samúdio. Por mais que goste de futebol, Bruninho não quer ser jogador. Mas a avó disse que não teria problema se ele quisesse ser, né? Não ia conseguir impedir, porém que a incomodava um pouco porque o pai dele era jogador de futebol, então tinha meio que uma associação ali. Então hoje Bruninho vive com a sua avó, sabe de toda a sua história, sabe sobre tudo que aconteceu, tem raiva porque no Brasil não tem justiça e acha que o goleiro Bruno deveria ter continuado preso. Ele diz, inclusive, que Bruno é só o seu genitor e não que considera ele o seu pai. Bom, mais casos investigativos, mais curiosidades como essa, você se inscreve aí no canal tocando no sininho das notificações, mas não esquece de, antes de tudo, também clicar no gostei, porque assim você ajuda aqui o trabalho e também mostra que está engajado e assim o YouTube te avisa de todos os próximos vídeos. Bom, também me segue lá no Instagram, @marquiaveloficial, porque lá eu sempre estou postando algumas notícias e também atualizações sobre o canal. Também assista aqui, eu vou deixar recomendado em algum lado desse vídeo aqui, o vídeo de como vive
a Ana Carolina, mãe de Isabela Nardoni, após o crime. São essas vítimas de crimes fatais, elas só não são mais vítimas do que as pessoas que realmente sofreram o crime, que realmente morreram, mas a mãe de Isabela Nardoni sofre muito com a perda da filha e o Bruninho sofre muito por não ter crescido com a sua mãe e por ter crescido sabendo de toda essa história, né? Imagina só você saber crescendo que seu pai assassinou sua mãe, é muito grave isso. Bom, então foi isso o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido, até o próximo e tchau!